Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Hoje temos novidade, uma live na sexta-feira. Vai ser incrível. Hoje estarei na presença da Master Coach Malena Cruz. Ela é uma colega do curso de coaching e será uma estreia da nossa querida Malena. Eu já vou trazer ela aqui porque eu como convidado na live. Desde já peço desculpa a vocês pela minha voz, estou um pouco rouca, estou passando por um período de uma dorzinha de garganta e por conta disso estou um pouco rouca, tá? Então hoje eu vou deixar a palavra com a nossa querida Malena. Daqui a pouquinho eu tenho certeza que ela já vai estar aqui conosco. Enquanto isso, né, o questionamento da nossa live hoje é por que você come tanto? Por que será que nós comemos tanto? Será que a gente engorda realmente porque é o excesso de comida? Temos que pensar sobre isso. Então, aproveitando, já que é uma estreia da nossa querida amiga Malena, vamos pedir para que vocês encaminhem os torpedinhos, os nossos aviãozinhos, para que outras pessoas também possam participar conosco. Oi, Malena! Oi, Boa Bel, tá noite, minha boa? querida. Boa noite. Muito feliz, muito feliz mesmo com essa live. Muito Primeiro, obrigada porque é a pelo sua convite. estreia. Eu é que agradeço você com a sua presença. Primeiramente, a sua estreia sendo feita no meu canal é uma honra Muito estar com você obrigada. aqui. Anos de experiência, nós somos amigas, colegas, companheiras no coach, no master e também na carreira de professoras, né? Ah, com certeza. Essa longa carreira de professora nos une muito. Temos muita coisa em comum, temos muitas histórias também, né? Parecidas. E Sim. nós temos muito assunto para falar. Boa noite, Roseli, Johnny, Afonso, nossos colegas master. Muito obrigado por estarem aqui nos prestigiando. Então, Malena, eu estou falando com o pessoal, estou pedindo desculpa pela minha rouquidão, porque eu estou tem uns 2 dias que eu estou com a garganta um pouquinho inflamada e ontem ela ficou totalmente tampada. E hoje eu já estou um pouco melhor. Então eu vou conduzir a nossa live, nosso bate-papo aqui, mas eu vou deixar a palavra praticamente com você hoje, entendeu? Que Tudo a bem. rouquidão aqui tá bastante. Mas, primeiramente, eu gostaria de te apresentar ao pessoal do perfil, ao pessoal que está entrando. Certo? A Malena é a minha companheira do Master, do Coach. Estou falando que é minha companheira na profissão também, maravilhosa, cheia de experiência, cheia de contos, cheia de história. Ó, Bel, E é entrou agora o meu filho, João Paulo. Meu filho que mora lá em São Paulo. Prazer, filho. Seja bem-vindo. Muito obrigada. que maravilha! Que maravilha! E nós, assim, tenho certeza que nós iremos firmar aí uma parceria maravilhosa nessas sextas-feiras, hein? A gente andou conversando, tem bastante ideia boa aí para colocar em prática. E agora eu vou passar a palavra para você, você se apresente para o pessoal e a gente começa com o nosso tema, tá bom? Com certeza. Boa noite a todos. Eu sou Maria Helena, mas no coach todos me chamam de Malena. Então, eu sou Master Coach pela Sociedade Internacional do Mindset, juntamente com a Bel, com outros colegas que estão aqui. A Ju acabou de entrar, muito obrigada. Então, a gente
costuma conversar bastante e a Isabel tem se especializado no emagrecimento, né? A Isabel, ao longo do processo, ela já conseguiu eliminar 16 quilos. Eu confesso a vocês que eu já eliminei bem menos, mas como a gente conversa sobre isso, é uma busca constante, pessoal. E a gente se preocupa exatamente porque às vezes a gente vacila e não consegue chegar tão mais depressa aos objetivos. Então a nossa conversa é exatamente partiu de um programa que eu assisti, provavelmente vocês conhecem, que se chama Quilos Mortais, né, na televisão. E num dia que eu assisti, eu ouvi o médico perguntando para a pessoa dessa maneira: por que é que você come tanto? Gente, e a resposta dela me surpreendeu. Eu como porque enquanto eu estou comendo, eu não penso. Josi, minha nora, muito obrigada por me prestigiar. Então, eu fiquei muito assim, assustada com essa resposta, porque enquanto eu como, eu não penso. Meu Deus, que pensamentos dolorosos são esses que a pessoa precisa abafar com a comida? E eu comecei a pensar nisso em mim. Será que eu como fora de hora, além do necessário? É porque eu quero abafar alguma coisa? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque eu realmente fiquei muito assustada de ouvir a paciente respondendo isso para ele. Enquanto eu como, eu não penso. E eu Vou acho que... levantar. Pode falar, Isabel. Antes de você falar, né, o seu pensamento sobre essa resposta dela, eu vou falar quando me perguntam, se me perguntassem por que que eu comia tanto. Porque eu sou uma ex-obesa, graças à reprogramação mental, eu consegui descer dos 3 dígitos, consegui sair da obesidade mórbida, né? Com essa eliminação desses 16 quilos que você citou no início, eu hoje saí da obesidade mórbida. Ainda estou no grau de obesidade 1, mas não mais na obesidade mórbida, que é aquela perigosa, né, silenciosa, que nós acabamos sendo encaminhados para uma cirurgia bariátrica, caso a gente não consiga emagrecer naturalmente. E é muito interessante quando faz essa pergunta, porque em 12 anos, eu cheguei a 106 quilos tentando emagrecer. Então, assim, por que que eu comia tanto? E eu te falo que, das minhas lembranças, eu não me via comendo tanto. Porque muitas das vezes que eu comia por impulsos. Eu comia pelo meu emocional. E quando é assim, o cérebro ele não assimila que você está comendo. Ele assimila o prazer que você está sentindo. Então, às vezes a pessoa, ela, falando da minha experiência, né? Ela se satisfaz, ela sente prazer. No caso dessa paciente que você citou, ela deixava de pensar, então ela provavelmente não pensava em problemas, não pensava em tristezas, em decepções quando ela estava comendo. No meu caso, eu abafava também alguns sentimentos, né? E o prazer de estar comendo falava mais alto do que a visão de comer em excesso. Então, eu engordei excessivamente depois que eu tive a minha filha, isso há 12 anos atrás. Quando eu tive a minha segunda filha, eu já estava acima do peso para a minha altura.
Eu pesava 83 quilos, mas eu estava bem com esses 83 quilos. Porque o corpo é a gente que determina quando você está bem ou quando você está mal, né? E eu com 83 quilos eu me sentia bem. Usava as roupas que eu queria, eu não era escolhida pelas roupas e nem nada. Mas a partir do momento que eu tive, antes de engravidar da minha filha, eu tive um distúrbio hormonal e um aborto. E eu virei outra pessoa. Eu não era mais aquela pessoa preocupada, vaidosa que eu era antes. E isso acabou influenciando um pouco no ganho de peso, mesmo eu querendo não ganhar peso. Então, a minha resposta para essa pergunta seria a questão do prazer. Eu sentir prazer em comer, por isso eu comia tanto. Pois é. Então eu fiquei me perguntando o que é que me levava a comer, porque eu não como tanto. Eu como fora de hora, entendeu? E outra coisa, eu gosto muito de salgadinho, eu sou louca com doce, eu amo sorvete. Então, tudo aquilo que engorda se você não souber comer. Porque o que Sim, estava acontecendo comigo era exatamente isso. Era não saber comer. Porque a gente, às vezes, fala brincando assim, fulano come com o olho é maior do que a barriga. Então, era exatamente desta forma que eu estava vivendo. Aí, eu encontrei com uma pessoa na rua, eu passei para lá e ela passou para cá. E a pessoa falou comigo assim, Maria Helena? Eu olhei para trás e falei, oi, é você? Falei, sou eu. Aí a pessoa falou comigo, nossa, como você engordou. Então, a pessoa não me perguntou, ela não me perguntou assim, tudo bem, como é que tem vai? gente que consegue, e aí é uma pessoa que tem o gatilho, né, da insatisfação, se você não está bem, Exatamente. com autoestima, detona com o resto do seu dia e às vezes Pois até é, semana com esse mas aí, comentário. isso serviu para mim como uma sacudida, sabe? Oi, Norberto, prazer em te ver, meu amado coach. Então, Bel, isso para mim serviu como uma sacudida, porque quando você vê uma pessoa, revê uma pessoa, como é que você fala com ela? Como vai? Tudo bem? Você está sumida? Que saudade! Como vai a família? Aí ela me viu passando, cruzou comigo e falou, Maria Helena, em tom de dúvida, né? Aí eu voltei e falei, sim, sou eu, tudo bem? Antes dela me responder, ela falou, nossa, como você engordou. Então, isso também serviu para me dar uma sacudida, sabe? Quer dizer, eu também estava comendo com o olho, eu também estava comendo fora de hora, e eu não estava comendo porque eu estava com fome, não. Então, eu comecei a partir daí a me reeducar, a comer menos coisa, menos bobagem, né? E na hora certa. O que é a hora certa para mim? É a hora que você está com fome. Porque tem gente que fala assim, eu não sei se isso algumas pessoas concordam, outras discordam, de comer de 3 em 3 horas. Né? O comer de 3 em 3 horas é o que os nutricionistas indicam, os gastros também falam. Então eu não estou discutindo se é bom, se é ruim. Mas eu acho que pode acontecer que depois de 3 em 3 horas você não tenha vontade de comer. Mas só porque ele falou que é de 3 em 3 horas, você vai lá e come. Por outro lado, se passar muito do horário, pode ser que você tenha fome e coma a mais do que deve. Então, como a gente já conversou a respeito disso, né, Bel?
O ideal é comer quando você tem fome. E comer de forma saudável. Por quê? Porque eu não tenho nenhum pensamento que me doa tanto que eu tenha que abafar com comida. Exatamente. E a gente entende também que alguns gatilhos da nossa infância, eles acabam proporcionando essa vontade excessiva de comer, né? Pessoas que passam por traumas na infância e que naquele momento ela acabou tendo a satisfação, sentindo um conforto com a comida, fica esse gatilho na mente da pessoa. Pessoas que já tive exemplos de pessoas que eram criados por avós e o avô ou a avó, para compensar às vezes a ausência do pai da criança, fazia com que a criança comesse, porque achava que a criança estaria melhor comendo, né? Então são várias situações diferentes, várias mesmo. Eu sou a primeira filha, a preocupação da minha mãe era que eu não passasse fome. Então, às vezes eu não estava com fome e ela, não, você tem que comer. Come porque está na hora de comer, né? E a gente vai despertando determinados gatilhos no nosso subconsciente, ele vai ficando enraizado e aquilo ali, quando acontece novamente, você vai comer automático, sem perceber esses gatilhos. Então, nós temos alguns gatilhos que são emocionais, que estão enraizados em nossa vida, né? E que acabam levando a gente a uma doença, gente, que muitos acreditam que não tem cura, que é a compulsão alimentar. É o comer de forma emocional, é o comer pela emoção, né? E esses gatilhos que despertam, que provocam a compulsão alimentar, eles podem começar na nossa vida por vários fatores, vários fatores. Uma pessoa que ela é muito ansiosa, que era o meu caso, eu queria resolver as coisas a tempo e a hora, então eu era muito ansiosa. E quando eu não conseguia, a frustração que vinha me fazia comer, porque eu sabia que na comida eu tinha prazer. Então, naquele momento ali, a minha satisfação era estar comendo. E eu não me preocupava em mais nada. Até o momento que eu percebi o quê? Que eu não estava percebendo que eu estava comendo mais. Quando eu procurava determinada coisa no meu armário e questionava, uai, nós não usamos isso, quem que foi? O que aconteceu? E aí eu fui começar a observar e comecei a observar que a culpada das coisas sumirem no meu armário era eu. Você E não comia sem ver, percebia, né? comia sem ver. E isso é muito triste, porque a nossa relação com a alimentação, ela deve ser no quê? A alimentação é o nosso combustível. É ele que dá a força para que a gente passe bem o dia, né? Você alimenta e esse alimento vai nutrir o seu organismo e quando ele entra na forma exata para o seu dia, você, se já está no seu peso ideal, você mantém esse peso. Mas se ele entra em excesso, tudo que é em excesso o corpo vai armazenar. E quanto mais o corpo armazena, mais ele vai querer armazenar, porque ele percebe que ele vai demandar menos gasto calórico e para ele é mais confortável isso. Porque ele vai sempre queimar o que está na sua corrente sanguínea e isso dá menos gasto para ele. Dá menos trabalho para o nosso corpo do que tirar de dentro das reservas. E aí, isso vai afetando um pouco a nossa autoestima, porque cada vez que o corpo armazena, né, o excesso, você engorda. Não é assim? Então, o primeiro gatilho emocional da compulsão, que ele desperta isso em você, é a questão mesmo de você preocupar com o seu valor.
Você começa a não se preocupar mais com você. Você começa a não querer mais se ver no espelho, Sim. porque você vai afetando a sua forma física, você vai perdendo o controle do seu peso, e isso vai te proporcionando uma sensação de incapacidade, que você não é capaz, né? Esse é o primeiro gatilho. Depois você acaba passando para o gatilho das dietas restritivas, porque aí você quer uma solução. E a E gente uma tem como solução história, rápida, né? Você quer e, uma solução rápida. e a gente tem como histórico cultural que comer pouco emagrece, que tirar determinados alimentos da nossa alimentação emagrece, né? Só que a gente esquece que o alimento ele foi feito por um objetivo. Ele existe por um motivo. O nosso cérebro, por exemplo, ele se alimenta, a energia para ele é carboidrato e gordura. E aí você se alimenta com uma restrição de carboidrato e de gordura, o que vai acontecer com o seu cérebro? Ele vai ter o combustível que ele precisa? E aí as dietas restritivas, elas despertam gatilhos de falta de saciedade. Você nunca vai estar satisfeito, porque seu Sem corpo vai estar falar, né, sempre, Bel? sempre Sem cobrando alguma falar coisa. que o que é proibido é muito bom. Então, É mais você está gostoso, né? proibida de comer doce. Mas aí, já que eu estou proibida e eu não comi a semana toda, hoje é domingo, então eu vou comer isso. Eu vou comer porque hoje é domingo. Aí Hoje eu vem posso. isso, hoje eu posso. Aí vem o jaqui, né? Já Já que que eu comi, eu comi isso, eu posso comer isso também, aquilo outro. E aí, já que eu comi e já saí da minha dieta, eu vou comer mais isso que apareceu. E com isso, exatamente. o que que acontece? A gente acaba se deixando levar, sem nenhum controle, por aquilo que é gostoso. Porque toda comida bem feita, ela é gostosa, né? O que é doce é muito bom, se ele não for excessivamente doce. E o que é salgado, se for temperado, também é muito gostoso. Agora, eu não tenho obrigação de comer um pote inteiro. Até porque você faz parte da delicadeza, da educação, você dividir as coisas em casa. Você não mora sozinha, você tem que dividir, né? Mesmo que morar sozinha, não precisa comer tudo de uma vez. Come hoje, come amanhã também, não é? Sim. E com isso, se a gente não presta atenção nas coisas, você cai depois na culpa. Nossa, para que que eu comi aquilo? Eu acabei de almoçar, para que que eu comi? Eu não tinha necessidade de comer. Eu comi porque eu estava vendo, quer dizer, ao comer com o olho aí. É. E E depois que a aí a gente gente entra começou, quando você falou depois que da a gente culpa, começou, a gente entra na autocrítica. exatamente. No momento que você desperta a culpa, você começa a se criticar, Uhum. né? Nossa, eu não deveria ter feito isso, eu já tô tão gorda, eu já tô tão acima do peso, eu já não consigo fazer um exercício. Ah, mas já que eu fiz isso essa semana, eu vou fazer na próxima também. Depois eu começo. Exatamente. E assim, quando eu me deparei com a crítica, olha, a Adriana entrou, a minha prima. Obrigada, Deinha. Então, quando eu me deparei com a crítica da pessoa conhecida, que antes de me cumprimentar, ela falou: Nossa, como você engordou. Gente, eu fiquei assim, destruída, sabe? Não foi porque ela me criticou pela minha gordura. Foi porque uma pessoa com tantas qualidades que eu sei que eu tenho, eu fui ser vista pela gordura, né?
Ela não falou comigo assim, nossa, que saudade de você, que vontade de bater papo, de saudade das nossas conversas. Nossa, que saudade do seu bom humor. Ela só lembrou como você engordou. Então, isso te dá uma sacudida, né? Porque, gente, Te faz pensar, uai, peraí. Se o que está destacando em mim não é a saudade que ela tava de mim, é a minha gordura, quer dizer que eu tô realmente mais do que eu devia, né? exatamente. E aí você começa a prestar atenção, quantas roupas tem no seu guarda-roupa que já não te serve mais? Quantas roupas, eu gosto muito de vestido. Quantos vestidos tem no meu armário que não entram em mim? Quer dizer, não entram porque eu realmente estou comendo muito, porque eles entravam até outro dia, não é? Então, assim, é um tema muito interessante para a gente conversar e é uma coisa para você que te leva a pensar, né? Sim, Por sim. que é que eu estou comendo tanto? O que que eu quero esconder? O que que eu quero cobrir? O que que está me machucando que eu estou tapeando com a comida, né? E você acaba entrando num ciclo vicioso quando você alcança a compulsão alimentar, né? Porque vai desses gatilhos emocionais, aí você cai na compulsão alimentar que você nem percebe, e aí do alto valor, que é a questão que você para de preocupar com a questão física, já perdeu o controle do seu peso, a sua capacidade de controlar, então você fica incapaz. Você vai para as dietas restritivas pensando ser uma solução. Essa dieta te causa a privação, que é aquilo que você falou da questão que eu gosto tanto de um doce, eu gosto tanto de um salgado, e isso fica ali maquinando no seu cérebro, que você está se maltratando, porque você está se privando daquilo. E aí vem a quebra, quando você cai, desliza e come alguma coisa, desperta o sentimento de culpa e de autocrítica e vai Exatamente. fazer você não ter mais o autocontrole. Porque aí no Exatamente. momento que você começa a se criticar, você perde o autocontrole. E aí você não mantém esse controle mais, devido ao cansaço, porque você está ficando desnutrido, devido à sobrecarga que você põe com relação ao seu corpo, privando ele dos nutrientes que ele precisa, e devido às suas emoções que estão E a envolvidas sensação nesse de processo. fracasso, né? A Entra sua na sensação sensação de de fracasso. fracasso. Você pensa E assim, aí você nossa, começa o ciclo todo de novo, exatamente. Então, aí né? você fala, nossa, eu realmente não dou conta de fazer nada, porque eu não consigo controlar nem minha boca. Eu nasci primeiro do que comida. Então, assim, você fica vibrando na culpa, né? Por isso que a gente agora, depois do coach, do Master Coach, isso nos ajudou a despertar essa consciência. A Janete falou ali, pessoas sem noção. Realmente, eu não falaria. Mas as pessoas, a gente também tem que entender uma coisa. As pessoas são diferentes, né? Eu, pelo menos, cresci escutando assim. Não exija das pessoas o que elas não podem dar. Cada um dá o que tem. Sim, Então, de repente, essa foi a forma que ela tinha para me despertar. Porque quem sabe, se ela falasse comigo assim, nossa, Maria Helena, há quanto tempo? E você está mudada. Aí eu ia perguntar no que eu estava mudada, ela ia florear. Então eu pensava assim, eu estou um pouco diferente mesmo, porque eu estou mais velha, porque é isso foi que a um gente pensa, impacto, né? foi um impacto necessário. Exatamente. Porque se O ela seu foi floreia esse comentário. muito, né? Se ela floreia muito,
podia não me tocar. Como ela foi de supetão, quer dizer, era o que eu precisava naquele momento, Janete. Então, o seu impacto foi esse supetão, essa fala, né? O meu foi Exatamente. a minha troca no falar que eu não era capaz de emagrecer e que ela estava já me encaminhando para uma bariátrica. Então, assim, ela falou desse jeito. Não, você já vem tentando anos e anos. E realmente ela usou a palavra certa, né? Eu vim tentando, porque até então eu não sabia que o tentar já era propício ao fracasso, né? Hoje eu sei, então eu não tento mais, eu pego e faço. E para a gente entender esse processo, tem algumas dicas que a gente pode estar passando para o nosso público, Malena, do seguinte: tudo, tudo de decepção, de emoção, a gente tem que ter a concepção de que é temporário, é naquele momento, Exatamente. né? E a gente não pode esquecer que aquilo vai passar. Só que o que você faz quando você come em excesso vai te dar um resultado que você não vai gostar no decorrer, né? Então, a reprogramação mental, ela te dá o poder de você poder controlar as suas Exatamente. vontades, os seus Exatamente. desejos e a sua vida, né? A gente não pode brigar com a gente. Eu tenho uma fala que eu falo assim: antes comer um pouquinho do que passar vontade. Por quê? Você já percebeu que quando você está com vontade de alguma coisa, você não para de pensar naquilo? Exatamente. Porque o seu cérebro quer aquilo. Então, quanto mais você pensa que Quanto aquilo mais você não você vai comer porque vai te priva, engordar. né? Quanto Você mais não vai você se comer porque vai te priva, engordar. mais. Exatamente. Aí, quanto mais medo de engordar você tem, mais vai acontecer o quê? Mais você vai engordar. E sem comer aquilo que você queria comer, que é o pior, Exatamente. né? O que que nós precisamos, então? Ser consciente dos nossos atos. Entender que o culpado por você engordar são as suas más escolhas, não a Com comida. certeza. A Com comida não te certeza. engorda, a comida te nutre. Esse é o primeiro sabotador que a gente tem que tirar da nossa vida, é achar que é a comida que me engorda. Não é. É a minha má escolha que me engorda. Segundo, ter controle sobre o seu processo. Então, o que é ter controle sobre o seu processo? É você se conhecer, é você se entender e saber o que, que você precisa naquele momento. Exatamente. E Eu, outra coisa, você tem que se lembrar que tudo aquilo que você come na hora certa e na dose certa vai te manter saudável. O meu sim, pai sim. dizia, Bel, eu até falo isso com as minhas irmãs, a gente de vez em quando ri. Meu pai falava assim: tudo que come com gula para na cintura. E é verdade. Entendeu? E é verdade. E Aí para é tirar continuando, é dureza. pode falar. Não Não, estou saio da dizendo cintura, é o mais difícil. exatamente. Para Não é tirar da impossível. cintura é dureza. Não é impossível, mas é o mais difícil. E aí a gente precisa não vibrar na culpa, ou seja, você não é proibido de comer nada. Quando você entende isso, se você comer um docinho, se você comer um chocolatinho, se comer um salgadinho, sabendo comer, não vai te engordar. Então você não tem que vibrar na culpa, né? Comer com tranquilidade e com consciência alimentar. Olhar para o prato, se conectar com a comida, provar para o seu cérebro, Mastigar, provar para o seu cérebro que você está alimentando através da mastigação, que ali você vai fazer essa conexão, né? Não se prive, não se prive. Gente, a pior coisa que tem é você sentir que é proibido das coisas. É a pior exatamente. coisa.
Se é proibido, eu vou E fazer para ver como é que é. exatamente. E por último, fazer metas gradativas. Tem pessoas, Malena, que entram num processo de emagrecimento e já querem emagrecer 30 quilos em 6 meses. É possível? É possível. Mas pensar em 30 quilos em 6 meses são 20 quilos. São. Desculpa. Pensar em 30 quilos em 6 meses são muitos quilos para você eliminar num único No mês. único mês, exatamente. Então, por que não pensar no pequeno? Olha, eu quero eliminar pelo menos 1 quilo na primeira semana. E aí você vai se programar para eliminar 1 quilo na primeira semana. Que seja 250 gramas, que foi quando eu comecei, eu me estipulei 1 quilo por mês, quando eu comecei. Depois eu fui aumentando, né? Hoje eu vejo que o número da balança não é o mais importante. O mais importante é o que eu estou tendo de resultado. Eu estou Com moldando o certeza. meu corpo, né? Então, isso é o mais importante, você saber controlar o seu processo, entende? Encontrar o motivo real, ser sincero com você e entender o que te leva a comer. É a primeira Exatamente. coisa que você deve fazer. Você tem que se perguntar por que é que eu estou comendo tanto? Por que é que eu estou comendo? 1 hora depois de almoçar, eu estou comendo mais, e mais, e mais. Não é porque eu estava com fome. Porque se fosse pela fome, eu teria comido isso aqui àquela hora. Não é? Então, a primeira coisa que eu acho é a gente pensar e se questionar o porquê da alimentação excessiva. Por que será que eu estou comendo tanto? Será que é porque enquanto eu estou comendo eu não penso? Será que é porque eu não quero pensar nisso, naquilo outro? Coma menos, porque cada um que tem que resolver seus próprios problemas. Não é? E não é a comida, né, que vai resolver isso. Malena, Exatamente. olha, não queria mesmo encerrar essa live, mas por incrível que pareça, você já sabia, né, que eu tinha esse outro compromisso logo em Sim, eu seguida, sabia sim. às 19 horas, e o tempo voou, 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 voou. Foi maravilhoso estar aqui na sua presença. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Tô vendo que as pessoas adoraram aí. Teremos bis, gente. Não preocupe, nós teremos bis. Eu quero te agradecer, Isabel, viu, pela sua sensibilidade, né, de acordo com o que a gente já conversou. Te agradecer pelo convite, porque você já é veterana nas lives. Hoje é a minha primeira live. Então, assim, eu te agradeço pela oportunidade. Olha lá, o meu filho está batendo palma. Obrigada, filho. Então, Foi assim, maravilhoso. eu fico muito agradecida, né? Como você está dizendo, voltaremos outras vezes, teremos outros assuntos para conversar e eu espero ter contribuído com esse assunto, que é um assunto tão pertinente, não só para nós duas, como para muita gente, né? Com Estamos às certeza. ordens, somos Master Coaches, precisando de nós, estamos aí. Pode chamar no direct que a gente conversa, né, Malena? Com Gente, certeza. gratidão imensa a presença de todos vocês que se dispuseram a estar conosco ao vivo. E quem estiver assistindo gravado, eu sempre peço para deixar lá um comentário para gente, que isso enriquece o nosso conteúdo e deixa até para gente um feedback de como foi a live, tá? Gratidão imensa. A live vai estar no meu perfil e no perfil da nossa querida Malena. Boa noite a todos, muito obrigada. E segunda-feira eu vou estar com a Master Ju, que também estava aqui hoje com a gente. Ju Cox, na segunda-feira, gente. Um beijo para todos vocês, boa noite, excelente final de semana
E comam com consciência, tá? Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, Bel.